A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 16 de outubro de 2024, tem como título: Como igreja, somos templo do Espírito Santo. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos, é muito importante sabermos que o salvo é o templo do Espírito Santo de Deus. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus era adorado no tabernáculo construído no deserto, e mais tarde no templo construído em Jerusalém durante o reinado do rei Salomão. O templo era o local onde o nome de Deus habitava, no sentido de que a sua presença se manifestava de tal forma que todo o templo se enchia com a nuvem de sua glória. Na nova aliança, a presença de Deus habita em seu próprio povo, enchendo-os com o Espírito Santo, ou seja, a igreja é o templo de Deus. E esse templo somos nós, a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo repreende os crentes e, ao mesmo tempo, chama a atenção deles para o fato de que a igreja é o único templo na qual Deus habita, de modo que a igreja é santa, porque o próprio Espírito de Deus habita nela. Existem aí várias passagens bíblicas que ensinam que o próprio Deus habita em sua igreja. Aquele que é verdadeiramente templo do Espírito Santo, naturalmente será cada vez mais parecido com Cristo, moldado segundo a ação do Espírito de Deus, vivendo em contínua santificação, até que chegará o grande dia em que a habitação divina no cristão alcançará sua mais perfeita e plena expressão, quando ele reinará com Deus por toda a eternidade nos novos céus e nova terra. Todas as coisas, queridos, estão sob o controle do Senhor Jesus, que é o fundamento da fé, e que o pecado compromete o cumprimento dos propósitos divinos, devido à carnalidade estampada na igreja de Corinto. Assim, quando a palavra é pregada e ensinada, nós encontramos direção para cumprir a vontade de Deus na vida da igreja e dos crentes, quando eles são usados como instrumentos de pregação, como o Senhor assim deseja. Portanto, que cada crente torna-se habitação do Espírito de Deus para ser usado por Ele. Daí a necessidade da comunhão com o Espírito, buscando constantemente ser capacitado para ser instrumento do Espírito no uso dos dons em toda a obra do Evangelho, até que se cumpra todo o propósito do Senhor na vida da igreja e dos crentes. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.